Hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Esse tema ele é muito vasto e, infelizmente, a comissão que fez a revista e o próprio comentarista dela não tiveram o devido cuidado de dividir esse tema tão grande em várias aulas. Então, eu escolhi uns temas que fossem mais pertinentes para que a gente pudesse falar. Porque só a mulher vestida de sol, no Apocalipse 12, já é uma aula. Então, não vai dar para a gente entrar no tema e no assunto como o assunto pede. Porque uma aula é pouco demais, né? Então, tem umas coisas que eu só vou citar e outras eu vou me aprofundar mais, porque devido ao tempo, né? Porque quando foi dada a grande tribulação da outra vez, nós estávamos na outra igreja, ele não dividiu da maneira que a gente deseja, mas pelo menos dividiu mais. Agora não. Ele pegou a grande tribulação e colocou tudo na aula de hoje. É impossível numa aula você falar sobre a grande tribulação. Só os selos tinha que ser uma aula. Só as trombetas tinha que ser outra aula. E só as taças tinha que ser outra aula. Fora as visões do capítulo 7 e assim vai. Então, para não perder muito tempo, vamos... Então, os irmãos não estranhem que em algumas coisas nós não vamos nos aprofundar, porque não dá tempo, né? Já são 9h35, então tem coisas que vai ser só citado, não vai se dar o devido valor que o assunto merece, mas faz o quê, né? Então, nós vamos fazer assim, se não der, eu vou fazer o máximo para dar essa aula toda hoje. São 39 slides. E se não der, eu deixo alguma coisa para domingo que vem, porque como domingo que vem nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon, propriamente dita, que é quando Jesus vier para socorrer Israel, quando as nações estiverem marchando para destruir Israel. Aí eu deixo alguma coisa, se não der, aí eu deixo e falo na aula que vem e já emendo, porque como é o mesmo assunto, né? Mas só que na próxima lição, eles enfatizaram o final da grande tribulação, a batalha do Armagedon propriamente dito, e outros assuntos que também são importantes, né? Então, o que se fazer? Os irmãos estudarem em casa, né? Para arrumar um tempo e apertar a agenda aí para ver se a gente pode, pelo menos, começar a compreender esse assunto de tão difícil interpretação, de tão difícil ensinamento e tão difícil para se estudar, né? Isso demanda muito tempo, demanda muito raciocínio, e porque são várias correntes escatológicas. Nós partimos da seguinte: a igreja não participará da grande tribulação, ela só participará do princípio das dores. Aí muitas pessoas vão para a internet, aí começam a seguir outras correntes teológicas, ficam logo maluco, né? Então, siga a corrente teológica que nós na Assembleia de Deus seguimos, que é a mais coerente, né? Então, no decorrer da lição você vai ver. Por que a igreja não vai participar da grande tribulação? Porque nós somos a Filadélfia de Deus. É simples assim. E a Filadélfia de Deus, ela não foi destinada para o dia da ira, né? Então, quando você for olhar alguma coisa, é bom que você esqueça a internet e vá para livros que realmente ensinem a palavra genuína, né? Eu poderia, mas por que não vai para a Bíblia, né? Se você for
para a Bíblia só, talvez você não consiga, sozinho, sem a ajuda de algum livro de peso, ligar os fatos, né? Porque Apocalipse é difícil mesmo. Apocalipse, você não ensina Apocalipse só pelo livro de Apocalipse. Você vai para Apocalipse, para Ezequiel, para Zacarias, para Sofonias, para Mateus, e assim vai. Né? Mas, né? Vamos tentar fazer o melhor. Introdução. Depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Nós já falamos sobre o arrebatamento nas aulas passadas, né? O que acontece com o corpo, que Jesus vem nos ares, trará consigo, até o evangelista Nilson leu o versículo, trará consigo os que morreram e a alma daqueles que foram para Cristo. Quando ele vier arrebatar o corpo, ele vem com ele nas nuvens nesse período, nesse momento, todo olho não verá, somente a igreja. No segundo momento, sim. Na batalha do Armagedon, sim, todo olho verá, né? Então, depois que a igreja é arrebatada, encontra-se com o Senhor nos ares, aí há a entrega dos galardões. Aí nós falamos sobre os galardões, eu não vou falar de novo, porque se já não dá tempo isso aqui, imagina se eu voltar tudo. Dando só uma pincelada rápida. Então, será entregue os galardões para todos os crentes que trabalharam, tanto para membros de banco, como para pastores. Dos membros serão cobrados os talentos que foram entregues, o que foi feito com eles, o que nós fizemos com eles. Nós escondemos, nós multiplicamos, nós fizemos o quê? E dependendo da obra que você fez, dependendo da sua intenção, a obra sofrerá investimento. Nesse tribunal, que é o tribunal de Cristo, para a entrega dos galardões. Sim, o pastor sugeriu que para dar metade do estudo hoje, a outra metade na quarta-feira. Tudo bem? Então, nós faremos assim então. Então, neste tribunal de Cristo, ele será aonde? Nos ares, dentro da cidade? Será nos ares. Então, será entregue. As obras que foram feitas, dependendo da sua intenção, ela sofrerá detrimento. A única obra que não sofrerá detrimento são as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, né? Então, após a entrega dos galardões, quando a igreja for galardoada pelo Senhor Jesus, aí sim, adentra-se a cidade e inicia-se o maior evento nupcial de toda a história planetária. Não somente da humanidade, mas de todo o planeta, de toda a galáxia, de tudo que existe. Será um evento único. Aí sim, a partir do momento que a igreja é arrebatada, entrega-se os galardões, a sequência é essa, aí adentra-se a cidade, inicia-se as bodas, começa-se na terra o período que nós vamos estudar hoje, da grande tribulação. O que é a grande tribulação? É um período de aflição e angústia incomuns, que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Quanto tempo se dará esse período? 7 anos. Esse período de 7 anos é denominado tribulação. O período da grande tribulação é o período final, os 3 últimos anos e meios finais. Aí sim é denominado grande tribulação, que aí será os piores 3 anos e meio que alguém já viveu em toda a sua existência, ou tudo que foi criado nunca viu tal coisa. Você não poderá comparar a grande tribulação nem com o massacre que Hitler fez com os judeus. Você não poderá comparar, mesmo os tamanhos horrores que através de documentários nós tomamos conhecimento, e através das escolas que a gente estuda sobre isso, não poderá se comparar aos horrores desse período. Este Estado Islâmico que aí está, né, o El, já é uma amostra do que acontecerá com os cristãos que não estiverem preparados quando a trombeta soar, os que aqui ficaram.
eles já pegam cristãos, colocam, quem já não viu essas cenas, né? Os jornais, a mídia noticia isso. Coloca eles de joelhos, aí vem crianças pequenininhas assim, metralha todos, quando não, eles cortam, degolam com facas, com todo tipo de coisa. São cristãos que estão sendo mortos ali. Aquilo ali é apenas uma amostra do que será nesse período, né? Então, quem ficar vai sofrer muito. A grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse versículo vem confirmar que a igreja não participará da grande tribulação. Quando começar este período, nós já estaremos unidos ao nosso noivo, participando do nosso casamento. Estaremos nas nossas núpcias, né? Então, em 1 Tessalonicenses 1,10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que é a ira futura? A ira futura é este período, né, da grande tribulação. Então ele nos livra. Tem outros versículos. E uma doutrina dela se firmar, tem que haver mais de 2 versículos, 3, e muitos concordam com isso, para corroborar que ela é verdade. Então, tem muito mais. Eu não trouxe porque o tempo não dá, mas só por isso aqui você já sabe que a igreja não participará da grande tribulação. Do início das dores de parto, sim, que é o que nós já estamos passando hoje. Terremotos, abalos, sismos, filho contra pai, pai contra filho, guerras, todo tipo de desgraça que nós estamos vivenciando hoje é só o princípio das dores. É igual a mulher quando vai ganhar uma criança. Começa a sentir aquelas contrações até a criança nascer. Da mesma maneira, é este período que nós estamos vivendo hoje. Estamos participando apenas das dores de parto iniciais até a criança nascer, até começar, propriamente dita, a tribulação. Então, nós não participaremos deste período. Estaremos guardados, estaremos com o nosso noivo, estaremos nos casando com o Senhor, adentrando a cidade. Então, quando você vê aí algumas ramificações e muitas correntes teológicas que pregam isso, que participaremos, não vá por este caminho, porque a igreja não participará. E a Bíblia por si só se explica, né? A manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Pronto. A igreja foi arrebatada, imediatamente inicia-se a grande tribulação ou a tribulação aqui na terra, né? Aí surgirão a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? Satanás, a primeira besta e a segunda besta. Satanás, que será o líder maior. A primeira besta, que será o líder político religioso. E a segunda besta, que será o profeta. Eles imitam respectivamente Deus, e Satanás imita. A primeira besta imita o Filho, e a segunda besta imita o Espírito Santo. Nós não temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em tudo Satanás quer imitar ao Senhor. Então, está formado, né? Aí aqui nós veremos a visão de João, quando viu a besta emergir do mar, ou seja, do meio dos povos, né? Vamos ver. Em Apocalipse 13:1 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E vi subir da terra outra besta. Aqui ele está falando sobre a primeira, e aqui 13:11 já está falando sobre a segunda.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. A primeira besta surgiu do mar. Tem 7 cabeças, 10 diademas sobre os chifres. O nome de blasfêmia sobre a cabeça e 10 chifres. Vamos ver o que quer dizer isso, né? Mas antes, deixa eu falar aqui sobre as características desse anticristo, que é a primeira besta, que surgiu no meio do mar, no meio dos povos. Quem é o anticristo? Será o governante mundial. Será um homem ardiloso. Ele sai do mar, ou seja, no meio dos povos. Em tipologia bíblica, se você for lá em Lucas 21, 25, você vai entender isso. Eu não coloquei o versículo, porque senão vai ficar um estudo muito extenso, né? Ela tem 7 cabeças. É um homem super inteligente. Tem 10 chifres. É um poder global. Tem 10 diademas. Será muito glorioso perante a humanidade. O nome de blasfêmia. Usa os títulos de Deus. Nós não vemos aí que todo mundo sabe que a besta do Apocalipse é o Papa da Igreja Apostólica Romana. Ele usa os títulos de Deus. Vossa santidade. Ele não erra. Todo mundo erra. Ele é nascido de mulher como nós. Tem a semente do pecado nele, mas ele não erra. Tudo que ele fala é a verdade suprema e absoluta. Para nós que conhecemos a verdade, não. Por isso, quando fala aqui o nome de blasfêmia sobre a cabeça, os títulos que ele usa. Vossa santidade, supremo, poderoso. Todos esses títulos pertencem ao nosso Deus, não uma pessoa qualquer, né? É um antideus, anticristo e anti-Espírito Santo. Blasfemará e levará o mundo a fazer o mesmo. Seu espírito já está no mundo. Todos que acompanham noticiários já viram, no outro estudo que eu dei, eu trouxe o Papa, esse Papa, pregando dentro de uma das nossas igrejas. Ele não estava lá pessoalmente, mas foi colocado um vídeo e estava online. Ele falava. Se ele falasse para crentes comuns, já era seríssimo. Mas como ele estava falando para líderes, pastores de igreja, de mega igrejas, o problema é muito mais sério. Porque como é que uma igreja que se diz apostólica, protestante, permite que a besta venha pregar nos seus cultos? E ficam balançando a cabeça, aceitando tudo. Que todos os caminhos levam a Deus. Que o mais importante é o amor. Essa semana ele estava pregando que quem é ele para condenar A ou B, se o mais importante é o amor. Essa semana ele estava falando que os cachorros, a coisa mais absurda, vão para o céu. Nunca vi falar aqui que vai arrebatar uma de cachorro, de qualquer animal que seja. Mas ele disse que vai. Né? E então, homens que têm a mente de Deus, que nós temos a mente de Cristo, se sujeitam a esse tipo de pessoa, engolindo esse tipo de coisa, e muitos pregando em suas igrejas e seus cultos. É por isso que a Bíblia diz: errais se não conhecer as Escrituras, pois contém nela sabedoria para a vida eterna. É nela que você vai obter o conhecimento para chegar nas portas do céu. Então, esses conhecimentos que são passados através dessa pessoa, os pastores têm aceitado. Aí você olha e diz: mas era um vídeo e ele não estava lá pessoalmente. Tudo bem. Mas o que dizer de uma comissão de pastores que este ano, ou foi ano passado, não me lembro, se juntaram e foram lá fazer uma visitinha ao Papa. Declarar amizade, declarar comunhão. Ora, a Bíblia diz
que a luz não tem comunhão com as trevas. Você pode observar que quando você entra num ambiente escuro, no mesmo momento que você acende a luz, as trevas se dissipam, porque não há comunhão de uma com a outra. Então, como nós, pastores, que conhecemos a palavra de Deus, que é para se conhecer, se passa por uma coisa dessa, para encher igrejas, qual a intenção? Para dizer que é politicamente correto? Crente nunca foi e nunca será politicamente correto. Crente é para pregar a verdade, é para protestar. Por isso o nome protestante. Protestar contra o erro, protestar contra tudo quanto é tipo de pecado. E não ser conivente com ele, porque senão vai o rebanho e você junto para o inferno. Queira ou não, as pessoas hoje não estão querendo ouvir que pessoas que não conhecem o Evangelho, que não seguem a sã doutrina, vão para o inferno. Porque é muito... essas palavras são muito ásperas. É a pregação de João Batista. A Bíblia nunca foi e nunca será uma luva de pelica. A Bíblia foi e sempre será um manual de conduta para quem quer chegar às portas dos céus. A Bíblia nunca passou a mão na cabeça de quem quer que seja. Mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pode ir lá estudar a história de Davi, todos os pecados que ele cometeu estão lá descritos, estão lá. Pode ir lá olhar. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nunca passou e nunca vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não interessa de onde você tem nascido, não interessa quão rica é a sua conta, não interessa quantos euros e quantos dólares você tem em paraísos fiscais. Para Deus, o pecado é o mesmo, tanto para ricos como para pobres, tanto para brancos como para amarelos, como para mulatos, como para negros, não interessa. E não vem com essa história de homofobia, de racismo, disso ou daquilo. A Bíblia, ela é clara. É a mesma regra de conduta para todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Voltemos aqui à característica. Seu espírito já está no mundo. O mundo caminha para isso. Para uma moeda única, para uma linguagem única e para um governo único. Para que Satanás possa reinar. Vai ficar mais fácil. Porque quando chegar lá, um fala francês, outro fala inglês, outro fala coreano, outro fala um dialeto lá não sei das quantas, ninguém entende ninguém. Mas com a linguagem única, será muito mais fácil governar. Por que as línguas foram misturadas lá em Babel? Foi a aula que foi dada aqui sobre isso. Por isso que crente tem que vir à escola dominical. Crente tem que aprender a palavra do Senhor. Porque você não tem que se preocupar apenas com o seu umbigo. Você tem que se preocupar com pessoas que estão indo a passos largos para o inferno todos os dias porque não conhecem a verdade. E a culpa é minha e sua, que não conhece a palavra, para que possa pregar e levar a salvação àqueles que não conhecem. Por isso que temos que conhecer. Temos que conhecer. Temos que aprender para que possamos ensinar. E não aprender de qualquer maneira. Não vai em ensinamento de internet, não. Misericórdia. Mas se você for, pegue livros, pegue a Bíblia e comece a estudar. Não vai engolindo tudo que te dão para você comer, não. Mas como os bereanos, quando se pregava a palavra, eles diziam, está falando isso, deixa eu ver se é mesmo. Pode continuar. Seja assim. Será um super-homem nascido de mulher. Apocalipse 3:1. Então, isso será muito comum. Não é um espírito que aparece aqui e desaparece ali, não. Ele será nascido de mulher. Virá no meio do mar, no meio dos povos. Essa é a primeira besta, o anticristo que estamos falando. Será um líder político e espiritual. Será um homem que terá um carisma tão grande que todos ele atrai. Todos querem ficar perto. Não tem pessoas assim? A pessoa é tão
carismática, você tem prazer em ficar perto dela. Sempre ela tem uma palavra, sempre ela tem algo para te dizer. Isso é um perigo, né? Principalmente, esta primeira vez terá essa característica. E as pessoas vão se chegar a ele como abelhas no mel. E é tudo que ele quer. Fará grandes coisas. Daniel 7:8, 20 e 25 fala sobre isso. Enganará a terra que clama por soluções. 1 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Alto poder de oratória, carisma e demagogia. Será um demagogo por excelência. O que fala sentado não confia em pé, mas também não existe isso. Tem um alto poder de oratória. Tem pessoas que quando ela começa a falar é uma coisa tão tremenda que você para tudo que está fazendo para ver o que ela está falando. Pelo poder da oratória que ele tem. Como são os seus nomes? Chamado de abesta, Apocalipse 13:1. Homem do pecado, filho da perdição, anticristo, o assolador e a ponta que tinha olhos. Aí todas as referências estão aí. Nós não iremos olhar, porque não dá tempo. São os nomes que ele tem. A manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Agora sim, nós vamos falar sobre isso aqui. Apocalipse 13:1. Pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. 7 cabeças. Quando a gente fala sobre a mulher vestida de sol, em Apocalipse 12, nós falamos sobre isso em aulas passadas, em estudos passados, ela é a mesma de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17. Lá, em Apocalipse 12, sobre a mulher de sol, fala sobre o dragão. Quem é o dragão lá? Satanás. Aqui, Apocalipse 17, fala sobre essa besta. Em Apocalipse 13 e Daniel. São a mesma, tá? E nós vamos falar sobre elas. Depois, no próximo slide, tem as referências. Depois, se você quiser anotar e depois conferir se são mesmo ou não. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Nós estamos falando sobre Apocalipse 17:10. Outra ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é ela também o 8º. Complicadinho isso aqui, né? E é dos 7. E vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. 7 cabeças. 7 cabeças ou 7 sistemas sucessivos de governo civil e político completam a história do império desde o seu início até o final. 7 cabeças. Isso aqui é um império, não é? Romano, tá? Quando João escreveu sobre isso, este império estava com toda a sua força, né? Já estava no finalzinho, mas era o Império Romano que eles falavam. Neste império tivemos reis, depois os cônsules, depois a república, depois o primeiro triunvirato. Não tem esse R não, tá? Depois o segundo triunvirato. Depois Roma Imperial. Depois o futuro Império Romano restaurado. 7 cabeças. 5 já caíram. São 7 reis. 5 já caíram. 7 reis. 5 caíram.
O primeiro, os reis, os cônsules, a república, o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Já estou na dúvida, se tem o R, se não tem. Depois você olha aí e me fala. 5 caíram. Tá? Aqui, ó. E o 1 existe. 1 existe. Voltando lá. E são 7 reis. 5 já caíram, que é o reis, cônsules, república. Até o 5º aqui, ó. Caíram. Né? Lá no outro slide. Vamos voltar lá, para a gente entender. Reis, cônsules, primeiro, até o segundo triunvirato já caíram. Né? Vamos voltar lá no outro. São 7 reis, 5 caíram. E 1 existe, que é Roma Imperial com 7 dinastias. Roma Imperial. Isso aqui tudo é Roma Imperial. Toda essa divisão aqui é de Roma. Tá? 7 dinastias. Outro não é vindo. Ressurgimento do novo Império Romano. Porque quando ele fala aqui, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo, e a besta, que é o Império Romano, que era, porque ela não caiu aqui, ó. Quando o João diz, 1 existe, ele está falando sobre esse império, né? Com essas 7 dinastias. Depois aqui, ó, depois desse acordo aqui, na 6ª dinastia, entre esses governantes, lá na 7ª dinastia, houve a divisão do império e Roma caiu. Roma não caiu, não é mais império, não manda hoje, como um poder imperial. Mas, por trás dos bastidores, ela trabalha, porque essa igreja, que se diz igreja, na verdade, ela nunca foi igreja. Ela é um poder político travestido. E a besta, Império Romano, né? Que era e já não é ela também o 8º. Vou explicar no próximo slide, tá? Será a 8ª dinastia aqui, ó. Ela terá 8 dinastias. Diz a Bíblia. E é dos 7. E é dos 7. Por que é dos 7? Porque ele é dessa sequência aqui dos 7. E vai a perdição. Vamos lá. Convém que dure um pouco de tempo, que ela já não é, ela também é o 8º. É a dinastia, daquele dos 7. Vocês estão entendendo? E vai à perdição. Outro ainda não é vindo, que é esse ressurgimento do novo império. Que esse império, hoje ele não é, ele caiu, mas ele voltará com toda força. Toda força. Com toda força. Tá? A besta será a 7ª cabeça do sistema civil e político do império. Também será a 8ª dinastia na ordem dos Césares. Césares, Flávios. Eles não têm uma ordem, né? Os papas eles não têm uma ordem. Antes era o João, agora esse é Bento, né? Francisco. Teve o Bento, esse é Francisco. Eles têm uma ordem, igual os Césares, os Flávios, isso aqui são títulos, né? São títulos. Igual o Faraó. Faraó não é o nome do camarada, não. O nome é um título que ele tem, né? Aqui também, tá? Então ele será a 8ª dinastia. Aqui não diz que ele será, convém que dure um pouco de tempo, que ela já não é ela também o 8º. O 8º, tá? É o 8º na sequência dos 7, dessa dinastia. Aí vai seguir aqui, ó, Antonino Severo, anarquia militar, aquele acordo que houve, o império dividido em oriental e ocidental, e depois aqui, a 8ª, que nós não sabemos qual é o nome que ela vai ter. Se é o império restaurado, se não sei. Eles vão criar um nome aí, e vai se cumprir isso aqui, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre, querendo o homem ou não, né? E eu pus-me, agora ele aqui vai falar. Não, ele ainda continua na mesma, eu pensei que já era a segunda. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Esse nome de blasfêmia são os títulos
que essa besta usa, que são os títulos do nosso Deus. Esse é o nome de blasfêmia. Em 1968, olha como é interessante isso, que às vezes a gente olha, mas esses crentes é tudo doido mesmo. Tudo para eles é besta, tudo é a igreja católica. Não somos nós que somos loucos, não. É a própria Bíblia que diz. Então João era doido. Então João era louco. É ele que diz, gente. É só você pegar a Bíblia e comparar com a história. Em 1968, foi fundado o Clube de Roma, que concluiu que a Terra precisa de um governo único. Né? Isso já está sendo trabalhado, né, com a união dos países, né, para que isso se torne uma realidade. Em 1957, em Roma, né, 11 anos antes, né, foram criados os Estados Unidos da Europa. Hoje, no âmbito da Comunidade Europeia, já conta com 25 Estados-membros. Isso agora é ano passado, 2015, né? Já tem 25 estados. Eles estão trabalhando para que esse governo único seja uma realidade. Né? Na visão da estátua de Nabucodonosor, vocês lembram da estátua, né? Os dedos, cabeça. Nós não vamos falar sobre ela. Talvez tenha depois uma revista falando só sobre a estátua. Aí a gente fala bem sobre ela. Por agora não dá. Que representa todos os reinos do mundo até o final dos tempos. Os 10 dedos representam 10 reinos, resultantes do antigo Império Romano. O quarto animal, de Daniel 7:24, corresponde aos 10 chifres do quarto animal, de Daniel 7:24, aos 10 chifres da besta de Apocalipse 13:17, como que eu falei. São a mesma, tá? Daniel 7:24, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, fala sobre esses 10 chifres, os 10 dedos. É a mesma besta, é o mesmo sistema, são os mesmos países, tá? Refere-se a um poder que existiu e que no momento não existe, mas que voltará a existir, que é o que nós estamos vendo agora. Trata-se de um confederado de nações que se unirão no território do antigo Império Romano. Hoje é identificado como a União Europeia e já tem inclusive parlamento e moeda única, que é o euro. E inclusive nós já temos uma lei aqui, que foi na época do Fernando Henrique, que ele criou, só não foi colocado em prática, mas a lei já existe. A qualquer momento que com certeza nós não estaremos aqui, quando se estabelecer isso aí, se estabelecerá que este euro será usado. Né? Já tem a lei aqui. Na época eu até tirei e guardei, mas é tanta coisa que a gente guarda e a gente perde. Né? Mas se procurar aí, você vai ver no Google que essa lei já existe no Brasil para que esse euro seja efetivamente colocado em prática aqui no Brasil, se usa esse tipo de moeda. Né? Quando falávamos, quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu sempre gosto de falar isso, quando eu olhava e via sobre a marca da besta, eu achava, eu falei, meu Deus, que negócio terrível é isso. Nós hoje já estamos vivendo isso, né? Aqui no Brasil é uma realidade, isso, né? No outro estudo que eu dei, eu trouxe até um vídeo sobre a Dilma defendendo, né, que se coloque esse tipo de sistema no Brasil. Os Estados Unidos já é lei, como medida sanitária. Eles colocam um chip, e quando você chega lá nos órgãos de saúde, se você não tiver o chip, você não é atendido. Lá nesse chip, que é do tamanho de um grão de arroz, todos já ouviram falar sobre isso, tem todos os seus dados. Tudo está ali. E o mais importante e o mais lindo que eu acho em todos esses acontecimentos é que a Bíblia não falha. Existe, por incrível que pareça, aí as pessoas dizem que o homem, quando ele não conhece a Deus, é uma coisa muito terrível, né? Deixa eu falar. Acontece que a Bíblia se cumpre em sua integralidade. Se a Bíblia diz que só funciona na mão direita e na testa, o mais incrível que parece é que esse chip só funciona nesses dois lugares. Agora nós somos loucos. Somos tudo um bando de retardado. Mas vocês me veem, vocês forçam, mas nós não estamos forçando nada. Os fatos estão aí. Foi criado. Por que ele não funciona no
Porque ele é Deus. Ora, se ele é dono de tudo, foi ele que fez tudo, ele não vai mandar na criação dele, não. Satanás está se achando aí. Que eu estou mandando, vai nessa. O mundo jaz no maligno, mas o controle está nas mãos de quem fez o mesmo. Se ele está fazendo o que ele está fazendo, para que se cumpra a palavra, porque ele não pode se negar a si mesmo. E a palavra dele tem que se cumprir. E tudo se cumpre cabalmente, querendo o homem ou não. Quem quer que seja, pode se levantar, vai se levantar e vai cair. Porque quem manda é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafa, general dos generais, Senhor dos senhores. Né? Aí você olha e diz, mas não são só 10 dedos? Não são 10 chifres? Como é que é um tanto de nação desse? É o seguinte, essas nações elas vão se unir em blocos. Aí serão 10 blocos de nações. Uma vai ter 50 nações num bloco, outro bloco vai ter 3, outro bloco. Porque eles vão se unindo, não é mais ou menos da maneira que nós nos relacionamos em sociedade. Nós vamos ficando mais próximos das pessoas que têm mais afinidade conosco, né? O músico vai ficando mais próximo de músico, porque eles têm algo em comum, uma afinidade, né? E é assim. Na nossa sociedade é assim, nós vivemos em sociedade assim. E da mesma maneira aqui, essas nações, esses 10 dedos da estátua, esses 10 chifres da besta, de Apocalipse 17 e 13, eles vão se unir conforme as suas características peculiares, aqueles que lhes são comuns. Aí eles vão se unindo. Mas o mais importante é que serão 10 blocos de nações confederadas. Para que a Bíblia se cumpra, e ela se cumpre. Não vai ser 11, não vai ser 9,5. Não, 9,5, não, 8, não, 10. São 10. Né? Independente de quantas nações, né, exista, serão 10. Uma das cabeças foi ferida de morte. Vamos ver se fala lá. A besta será o imperador do novo império romano. Ela não é do 7, não é a 8ª. Quem será o líder dessas nações confederadas? Esse anticristo que nós estamos vendo. Que subiu do meio do mar, do meio dos povos. Este homem com este caráter tão promissor. Para quem olha e diz, não, é o cara, eu quero estar do lado dele. Vai enganar Israel. Vai fazer uma aliança com Israel por um período. Mais à frente nós vamos ver da aliança que eles fizeram. Até quando os inimigos vêm para destruir, aí entra também um dos exércitos de Satanás, porque eles estão em aliança. Aí você olha, mas não estou entendendo nada. Como é que agora eles vêm acabar com Israel e também vai para os exércitos, para cima dos exércitos, porque eles estão em aliança. Né? Este homem, ele chama tantas pessoas à sua presença, atrai tanto, que Israel, na mesma hora, que rejeitaram a este Cristo, mas na mesma hora que aparece esse charlatão, mentiroso, eles seguem, esse é o cara que nós estávamos esperando, cumpriu-se a palavra do Senhor, o Pentateuco agora cumpriu, vamos seguir. E se dá um outro. João observa que essa besta tinha 7 cabeças e uma das cabeças tinha sido ferida de morte, mas que a ferida seria curada. Scofield comenta: fragmentos do antigo Império Romano jamais deixaram de existir como reinos separados. Foi a forma imperial que cessou. Ela é a cabeça ferida mortalmente. A forma imperial não cessou? Tem um império aí chamado romano? Não, a forma imperial cessou, mas não é, mas voltará a ser. Este império vai se levantar novamente e o líder dela será esse anticristo. Apocalipse 13:3 é a restauração da